E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Você sabe o que é personalidade? O que é transtorno de personalidade? Quais os transtornos de personalidade? Você já se perguntou o que é uma pessoa psicopata, sociopata ou histriônica? Não sabe o que é isso? Então vem com a gente nesse vídeo que vamos explanar tudo isso para vocês. Eu sou Daniel. Eu sou Osana. E sejam bem-vindos ao canal Assunto ao Assunto. A personalidade é uma construção pessoal, onde a construímos no decorrer de nossas vidas, na interação com a escola, na interação com nossa família, em todo o meio social que vivemos. Portanto, ela é fruto de nossa história de vida, ou seja, a forma que sentimos, interpretamos e interagimos com as nossas experiências de vida e no dia a dia forma a nossa personalidade. Nós pensamos e agimos de formas diferentes, em situações diversas, não é mesmo? Por exemplo, tem gente que morre de medo de injeção e outras nem se preocupa com isso. Isso indica que o nosso comportamento é variável, mas temos comportamentos que não mudam e que nos caracterizam. Esses padrões de comportamento e jeitos de ser que temos, como ser tímido, chamamos de traços de personalidade. Esses traços de personalidade influenciam o nosso funcionamento psicológico. Mas então, Daniel, o que são esses traços de personalidade? São apenas coisas em nós que não mudam? Isso, quase isso! Traços de personalidade são nossos padrões de sentimentos, comportamentos e pensamentos que nos diferem das outras pessoas. Por exemplo, você que está assistindo agora esse vídeo tem traços únicos de personalidade. Ou seja, tem pontos únicos no seu comportamento, pensamento e sentimento. Você pode ser mais introvertido ou mais extrovertido, mais empático, um pouco menos amigável, mais organizado ou menos organizado, mais instável emocionalmente ou uma pedra, nada te abala, entre outras características únicas que você tem. Esses são seus traços de personalidade. Mas o que é personalidade? É tudo aquilo que falamos anteriormente. É um conjunto de padrões de comportamentos e atitudes que é comum e típico naquela pessoa. Ah, então personalidade é aquela característica sua que é única e que te diferencia das outras pessoas? Isso, pois você tem seus padrões de sentimento, pensamentos e comportamentos. Portanto, a personalidade é aquilo que é consistente em você. Ela é entendida e feita de traços, como falada no começo. Assim, a personalidade é única, pois é um conjunto de traços, esses que são estáveis e constantes em nós. Mas é diferente de pessoa a pessoa. Nós temos comportamentos, sentimentos e pensamentos, ou seja, traços que são característicos em nós. Mas cada pessoa tem os seus. Essa é a personalidade, ou seja, um conjunto de traços únicos no indivíduo. Ah, legal! Então, de forma simplista, a personalidade é o nosso jeito de ser no mundo. Mas então, Daniel, o que é transtorno de personalidade? Os traços de personalidade, então, representam padrões de pensamentos, percepção e reação que permanecem relativamente estáveis ao longo do tempo, certo? Vamos imaginar que a personalidade é uma pizza e que cada pedaço dessa pizza são os traços de personalidade. Quando esses traços de personalidade
Eles são inflexíveis, mal ajustados, provocando um funcionamento na pessoa que atrapalha ou gera sofrimento para ela ou seu meio social, cultural. É dito que essa pessoa tem algum transtorno de personalidade. Esse que nada mais é do que um padrão de comportamentos, pensamentos e sentimentos que se desviam muito das expectativas da cultura dessa pessoa. O transtorno de personalidade é algo amplo e inflexível. Começa geralmente na adolescência ou início de fase adulta, sendo estável ao longo dos anos, podendo gerar sofrimento ou prejuízo para a pessoa. Quando falamos de depressão, os sintomas são tristeza, melancolia, etc. Ou seja, os sintomas do transtorno de depressão se apresentam no humor. Já quando falamos, por exemplo, de uma gastrite, os sintomas se apresentam no estômago, não é mesmo? Aquela dorzinha chata. Mas e os transtornos de personalidade? Onde eles se apresentam? Os sintomas dos transtornos de personalidade são observados justamente na personalidade, ou seja, na forma de ser da pessoa. Então, de maneira sucinta, transtorno de personalidade é quando a pessoa tem um padrão de pensamento, comportamento e sentimento muito rígido e mal ajustado. Agora, vamos conhecer um pouco sobre algum dos transtornos de personalidade? Vamos começar falando sobre o transtorno de personalidade paranoide. Nesse transtorno, a pessoa desconfia e suspeita exageradamente das outras pessoas a todo instante, de modo que acredita estar sendo explorado, maltratado, enganado ou traído pelos outros. Não confia em ninguém por medo de que suas informações ou o que ele fizer será usado contra si mesmo no futuro. Mesmo que uma situação ou acontecimento seja o mais benigno possível, a pessoa vai interpretar algum significado maldoso naquilo. Ou seja, o indivíduo desconfia e suspeita de todos a qualquer momento, sem motivo aparente. Existe também o transtorno de personalidade esquizoide, onde a pessoa costuma ter um grande desinteresse pelas outras pessoas. Ou seja, ela possui um padrão de comportamento onde está sempre longe das relações sociais, quase não expressa as emoções, não deseja e nem desfruta de uma relação íntima, não tem interesse sexual, mostra indiferença a elogios ou críticas, demonstra frieza emocional e distanciamento de qualquer amostra ou vivência de afeto. Ou seja, a pessoa tem dificuldade de construir e manter relações pessoais e também de demonstrar emoções. Vamos falar agora sobre o transtorno de personalidade esquizotípica. As pessoas com esse transtorno são pessoas excêntricas e consideradas estranhas, que têm crenças bizarras, experiências de ilusão e pensamentos ou fala que fogem da normalidade. Elas podem acreditar que têm poderes mágicos, ler mente, sem ter alguma cultura por trás disso. Ou seja, são pessoas que não faz parte da cultura dela acreditar nessas coisas, mas ela acredita fielmente nisso. São supersticiosos, preferem ficar sozinhos por achar que são diferentes e não se encaixam na sociedade. Ou seja, são indivíduos com ideias e comportamentos excêntricos, bem diferentes do tido como normal. Outro transtorno que é muito conhecido é o transtorno de personalidade borderline, onde a pessoa tem um medo excessivo de ficar sozinha na vida ou de ser abandonada, fazendo um grande esforço para que isso não ocorra. Possui também uma grande instabilidade emocional, sendo esse o sintoma mais marcante nesse transtorno.
Assim, a pessoa com o transtorno de personalidade borderline costuma ter uma variação muito rápida do seu estado de humor, sem motivo aparente. Por exemplo, passa de ter uma grande angústia para uma raiva intensa e em seguida já está em um estado depressivo. Tudo muito rapidamente, apresentando também bastante comportamentos impulsivos. Há também o transtorno de personalidade histriônica, onde a pessoa apresenta como sintomas desse transtorno um comportamento excessivo de emocionalidade e vai muito atrás de atenção, está sempre fazendo algo para que seja o centro da atenção em algum lugar. Ficam desconfortáveis em situações que não são o centro da atenção. Demonstra uma grande teatralidade, autodramatização e expressão das emoções. Estão sempre atuando, fazendo dramas. Normalmente, se não são o centro das atenções, criam uma cena ou inventam uma história para atrair o foco da atenção para si. Sabe aquela pessoa cheia de si, que se acha a melhor e mais poderosa pessoa do mundo? Provavelmente, ela possui características do transtorno de personalidade narcisista, no qual é característico discursos e comportamentos de grandiosidade, constantemente buscando por admiração, sendo cheios de si e se acham os mais poderosos, grandes e valorosos, acreditando serem especiais e que só são compreendidos por grandes coisas ou instituições poderosas. Possuem bastante falta de empatia. O foco é sempre a própria pessoa. Ela é a melhor e mais poderosa pessoa do mundo. Você se considera uma pessoa antissocial? Se sim, temos certeza de que você não sabia o real significado dessa palavra. Estamos falando do transtorno de personalidade antissocial. Não é isso que você está pensando, ok? Vamos lá compreender juntos? Os indivíduos que são antissociais são aquelas pessoas que apresentam com exagero comportamentos de irresponsabilidade social, que não possuem respeito pelo direito ou pelo outro. Apresenta grande falsidade ou manipulação para ganho pessoal. Não tem remorso ou empatia pelo outro. Possui grande descaso pela segurança do outro e de si mesmo. Costuma mentir, trapacear muito para ganho próprio. Ou seja, a pessoa é fracassada em se ajustar às normas sociais, sendo que constantemente apresentam comportamentos que a podem levar presas. Assim, as pessoas com esse transtorno de personalidade antissocial são os famosos psicopatas e sociopatas, pois não possuem qualquer remorso, empatia, são insensíveis, sendo ausentes de qualquer sentimento de culpa. Ao mesmo tempo que são muito manipuladores e desrespeitam abertamente as regras e normas sociais, tudo para proveito próprio. E aí, não tínhamos razão? Você não é antissocial, não é mesmo? Talvez um pouco tímido, tímida ou com vergonha. Pessoal, tem alguns outros transtornos de personalidade. Nenhum transtorno de personalidade pode estar relacionado com outra condição, como depressão, ansiedade ou bipolaridade. Não pode ser considerado transtorno de personalidade o que é culturalmente aceito. O que é normal na sua cultura não pode ser considerado um transtorno de personalidade, ok? Sendo assim, o diagnóstico de um transtorno é bem complexo e demanda tempo e de profissionais capacitados. E vai por nós. Todos temos um pouquinho de alguma característica desses transtornos.
Assim, é fácil acharmos que temos todos eles. Por exemplo, em algum momento somos um pouquinho psicopatas, outros um pouquinho paranoide, em outros um pouquinho histriônicos, etc. Mas quem tem esses transtornos apresentam os sintomas bem claramente em várias áreas da vida. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistirem. Confirem também os outros vídeos do nosso canal. Se inscrevam, curtem, comentem e compartilhem. Eu sou o Daniel. Eu sou a Osana. E esse é o canal Assunta o Assunto.